Olá, tudo bem com vocês? Tenham todos aí um excelente domingo e um bom início de semana. A você aí de todo o Brasil, seja você do sul, do norte, sudeste, leste, oeste, centro-oeste. É um imenso prazer ter você neste canal. Seja bem-vindo a este humilde canal e receba o meu abraço, o meu carinho e a minha atenção. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. Bem, no vídeo de hoje, eu gostaria de estar abordando com os senhores Mateus, novamente, né, o capítulo 24 e o versículo 15, né, onde Jesus fala, né, da abominação da desolação. Esse tema, esse versículo, né, dentro da tradição religiosa, ele tem diversas interpretações, né? Por exemplo, no segmento religioso ao qual eu fazia parte, no caso era a Igreja Adventista, eles interpretam esse abominável da desolação como sendo Roma. No caso aqui eles falam que é Roma papal. Ou seja, eles falam que é o papado, né? O abominável da desolação. Tem segmentos religiosos que dizem que esse abominável da desolação é uma referência ao anticristo. Ao anticristo, ou seja, vai surgir aí no cenário mundial uma figura política, né, que irá estabelecer a paz no mundo, principalmente em Israel. Só que todas essas interpretações, elas não passam de especulações, né? Nós vamos examinar isso aqui de forma minuciosa e vamos deixar, né? Vamos tentar expor de uma maneira clara e coerente. Dentro das escrituras, considerando aqui o tempo da escrita e o público-alvo, ou seja, a quem Jesus estava se dirigindo ali naquele momento. Então, ou seja, essa abominação seria algo que se manifestaria naqueles dias. Ou seja, lá no primeiro século da era cristã, o que Jesus está falando. Então não é algo que seria manifesto agora, ou seja, 20 séculos depois. Então o que a gente tem que entender é que todo esse discurso escatológico de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, a narrativa ali, o tema central, a espinha dorsal, é a destruição de Jerusalém. E que a vinda do Filho do Homem, ela estava sim vinculada à destruição de Jerusalém e do templo. Então nós vamos abordar aqui nós vamos trazer detalhes acerca principalmente desse versículo aqui. Porque se você entender o que foi essa abominação da desolação, obviamente você vai entender também o que foi a grande tribulação. Porque a grande tribulação, ela também era um evento que estava concatenado com essa abominação. Porque a grande tribulação, ela ocorre por causa dessa abominação. No momento em que essa abominação ela se instala num lugar santo, deu-se início à grande tribulação. E justamente no final dessa grande tribulação é que ocorre a vinda do Filho do Homem. A vinda dele em nuvens. Inclusive tem até um vídeo aqui no canal onde eu abordo essa questão que fala acerca do vir em nuvens.
Acho que o título do vídeo é Eis que ele veio nas nuvens e todo olho viu. É o vídeo mais recente do canal. Se você, caso haja algum interesse, procure esse vídeo no canal. O canal é pequeno, tem poucos vídeos, você vai encontrar facilmente. Lá eu abordo com detalhes, né, os aspectos de como se deu essa vinda em nuvens, que ocorreu após o fim da grande tribulação. Então, se nós entendermos que a grande tribulação foi algo que estava também relacionado com a destruição de Jerusalém, fica claro que a vinda do Filho do Homem também era algo inerente àqueles dias, ou seja, jamais vai ser algo para os nossos dias, para um futuro, aí, para uns 20 séculos depois, né? Então, assim sendo, vamos à leitura do versículo. Hoje eu vou usar a Bíblia João Ferreira de Almeida. Almeida Revista e Atualizada. Essa será a Bíblia que usarei ao longo desse vídeo. Então vamos a Mateus, capítulo 24, versículo 15. Acompanhe a leitura. Olha o que diz. Quando, pois, virdes, né, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Né? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Isso em Mateus. Agora vamos ler Marcos. Marcos, o capítulo 13. Vamos ver o que Marcos diz. Ó, Marcos, capítulo 13, o versículo 14. Diz: Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça e nem entre para pegar alguma coisa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, o Senhor abreviou tais dias. Então está aqui, né? Tanto em Lucas, ou tanto em Marcos como em Mateus, eles citam essa abominação da desolação, né? E que infelizmente o sistema religioso faz uma salada aí acerca disso aqui, né? Há muitas interpretações aí, mas tudo no intuito de fazer, né, uma ginástica mental para tentar jogar isso aqui nos nossos dias. Só que nada disso está enquadrado nos nossos dias. Nós vamos ver isso. Então, primeiro, aqui diz que quando esse abominável da desolação, né, do qual o profeta Daniel ele fez menção, Jesus ele fala, né, então quando essa abominação ela chegasse num lugar santo, os judeus, ou seja, aqueles que ouviram, que estavam atentos às palavras de Jesus, deveriam fugir. Tanto é que
é dito aqui, né, no versículo 15. Quando, pois, virdes. Ora, virdes significa que alguns discípulos, naqueles dias, eles iriam presenciar essas coisas. Eles iriam presenciar essa abominação da desolação chegando no lugar santo. Ou seja, alguns deles estariam vivos. Por quê? Porque está aqui, ó, quando virdes. Então Jesus, como sendo o emissor dessa fala, ele está se dirigindo aos discípulos, ou seja, às pessoas daquela época. Então provavelmente alguns deles estariam vivos. Não vou dizer todos, mas alguns. Eles iriam vivenciar esse período. Então isso aqui não é algo que eu posso estender a 2000 anos. Qual que é o sentido de Jesus falar de algo que iria acontecer 20 séculos depois, sendo que nenhuma dessas pessoas estariam em vida para presenciar isso aqui? Né? Então ele diz que no momento em que essa abominação da desolação ela chegasse no lugar santo, era hora dos judeus saírem de Jerusalém, saírem da Judéia. Ora, o que era a Judéia? A Judéia, ela era a região montanhosa ao sul de Israel. Então, no momento em que essa abominação ela chegasse ali, os judeus deveriam fugir para as montanhas, ou seja, para o norte. Eles deveriam fugir, sair de Jerusalém. Era o momento em que eles deveriam dar fuga. E aí no versículo 21 ele diz, ó, nesse tempo haverá grande tribulação. Por que ele fala nesse tempo? No tempo em que a abominação chegasse num lugar santo. Quando isso acontecesse, era o início da grande tribulação. A grande tribulação que ainda nos dias de hoje, muitos aí, ou seja, quase 100% aí da tradição religiosa, eles aguardam esse evento acontecer, né? Mas, conforme nós podemos constatar aqui, esse evento era algo que estava vinculado com a queda de Jerusalém no ano 70 da nossa era. Então agora nós vamos lá no profeta Daniel, porque Jesus falou que o profeta Daniel fez menção disso, né? Ele diz, ó, quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, para nós começarmos a ter um entendimento acerca disso, nós vamos ter que ir ao livro de Daniel e entender o que o profeta Daniel deixou registrado acerca disso, né? Bom, se formos no livro de Daniel, é Daniel capítulo 9. A partir do versículo 24 eu farei a leitura. Diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Bom, então aqui vamos entender. Estavam determinadas 70 semanas para o teu povo, ou seja, o povo de Daniel. O povo de Daniel era o povo judeu. Mas o que estava acontecendo aqui nesses dias? Bom, primeiro, no ano 586 a.C., o rei Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e destrói o templo de Salomão. Ou seja, inicia-se ali 70 anos de cativeiro, conforme está profetizado no livro de Jeremias. Então os judeus foram levados, a maioria deles, né, foram levados cativos
para a Babilônia, onde lá eles permaneceriam por 70 anos, servindo a Babilônia. Então Daniel, ele está vivendo esse período aqui. Jerusalém estava assolada, o templo totalmente destruído. Então, em Daniel 9:24, o anjo de Deus ele dá essa revelação a Daniel dizendo, né? Olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Bom, o que nós devemos entender aqui é que, primeiro, são 70 semanas, mas não são semanas literais. Em profecia aqui, né? Cada semana representando um dia, cada dia representa um ano. Então, se são 70 semanas, são 70 vezes 7. Isso daria um total de 490 anos. Era o tempo em que os judeus deveriam retornar a Jerusalém, reconstruir os muros e reconstruir o templo. Isso então, lá. Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, tá vendo? Jerusalém estava destruída. Então, desde a saída da ordem. Acho que o rei Ciro, né? Porque a Babilônia foi dominada pelos reis da Média e da Pérsia. Então, o rei Ciro, ele promulgou um decreto permitindo que os judeus voltassem, regressassem a Jerusalém e reconstruíssem a cidade. Isso se deu lá na época de Neemias, quando eles começaram a reconstruir os muros da cidade. E posteriormente, eles reconstruíram o templo, que estava assolado. Então, quando fala 70 semanas, seriam 490 anos. Então, 490 anos foi o tempo. E aí diz, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 7 semanas mais 62 semanas. 7 semanas e 62. Isso daria um total de 69 semanas. Que multiplicando por 7 vai dar um total de 483 anos. Então, ou seja, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, 483 anos até o ungido. Ou seja, até o Messias, até Cristo. Até ungido. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, diz aqui, será morto ou ungido. Viu? Então, ou seja, foram 7 semanas para levantar os muros de Jerusalém. E depois mais 62, até chegar ao ungido. Isso daria um total de 69 semanas. Então ainda estava faltando uma semana para completar 70. Então depois dessas 62 semanas, mais as 7, que seriam 69, o ungido seria morto. E após isso, tá lá, e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Era isso que Jesus estava falando lá. O abominável da desolação iria destruir a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerras e desolações são determinadas. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Ele, quem seria esse ele? Que firmaria uma aliança com muitos. É aqui que o sistema religioso ele faz uma confusão. Porque eles falam que esse ele aqui refere-se ao anticristo. O anticristo que vai fazer uma aliança com muitos. Não, esse ele refere-se a ungido. Você pode ver que aponta para Cristo isso aqui. Porque olha o que diz, ó. Daniel 9, versículo 27. Ó. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Tá vendo? Ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade da última semana. Então, ou seja, quando Jesus é batizado,
ele inicia o seu ministério e 3 anos e meio depois, ele é morto. Fazendo o que? Cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele fez cessar o que? De que forma? Claro que os judeus continuaram essa prática, né? Mas aqueles sacrifícios perderam totalmente a sua eficácia. Porque o verdadeiro sacrifício já foi oferecido na cruz, né? Cristo foi o Cordeiro perfeito. Então ele, na metade da semana, depois de 3 anos e meio de iniciado o seu ministério, após o batismo, ele morre, fazendo o que? Cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então o que deve ser entendido aqui é que a última semana das 70, a última semana, ela é dividida em 2 períodos. 3 anos e meio, o Messias pregando, no caso foi Cristo, o ministério de Jesus. E depois os últimos 3 anos e meio, olha o que diz. E sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, ou seja, eram os últimos 3 anos e meio da abominação da desolação. Então, ou seja, 3 anos e meio da última semana foi o ministério de Jesus, onde na metade da semana ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E depois, os últimos 3 anos e meio era o tempo do assolador. Era o tempo da abominação da desolação, que se instalaria no lugar santo e destruiria a cidade e o santuário. Então era exatamente disso que Jesus estava falando lá no livro de Mateus. Né? Quando Jesus fala lá em Mateus, quando, pois, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, quem estiver na Judéia, fujam. Então, ou seja, essa abominação da desolação, ela viria, se instalaria no lugar santo para cumprir a profecia de Daniel, que iria o quê? A cidade e o santuário seriam devastados por um povo de um príncipe que há de vir. Agora, quando você vai em Lucas, então, vamos recapitular, para ficar claro. O abominável da desolação chega num lugar santo. Quando isso acontece, os que estiverem na Judéia tinham que fugir. É o que está dizendo aqui. Tinham que fugir por quê? Porque essa abominação iria devastar um lugar santo, né? Um lugar santo e a cidade de Jerusalém. Então tudo seria devastado. Agora, quando você lê em Lucas 21, você vê que em Lucas 21 não deixa dúvidas. Porque tanto em Marcos quanto em Lucas, eles falam abominação da desolação. Então, quando a abominação da desolação chegasse no lugar santo, quem estivesse na Judéia fugiria. Agora, quando você vai em Lucas 21, capítulo 21, versículo 20, veja só se não é a mesma coisa. Olha o que diz em Lucas 21, 20. Quando, pois, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, está vendo como é a mesma coisa? Quando a abominação da desolação ela se situasse num lugar santo, os que estivessem na Judéia fugiria. Aqui diz o quê? Quando, porém, virde Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, dentro da cidade, gente, retirem-se. E os que estiverem no campo, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que estiverem amamentando naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. Grande aflição é a grande tribulação, né? Grande aflição na terra. Grande aflição na terra. Que terra? O mundo, o globo? Ou era a terra referente-se a Israel? Especificamente a Jerusalém. A Jerusalém. Então, o lugar santo, onde a abominação da desolação se instalaria,
não era só uma referência ao templo, mas era o quê? Jerusalém. Então Jerusalém era esse lugar santo. A abominação da desolação aqui eram os exércitos. Os exércitos que fizeram o cerco a Jerusalém. Vocês entendem? Então, diante disso, nós chegamos à conclusão. Agora, chegamos à conclusão de que essa abominação da desolação que é citada em Mateus e em Marcos, aqui em Lucas não deixa dúvidas, de que o lugar santo foi Jerusalém e que a abominação da desolação ela foi o exército romano. E se formos na história, quando foi que isso aqui ocorreu? Quando Jerusalém foi sitiada de exércitos? Não foi no ano 70? No ano 70, as legiões comandadas por Tito não cercaram Jerusalém? Não foi exatamente isso que aconteceu? Então você vê que isso aqui é um evento passado. Não é algo que eu posso trazer para os nossos dias. Jamais. Mas infelizmente a tradição religiosa, eles fazem aí uma ginástica mental para tentar a todo custo adequar isso aqui nos nossos dias. Claro, e o intuito é justamente o quê? É não trazer a verdade. É manter as pessoas debaixo de um terrorismo espiritual, né? Eles fazem aquele terrorismo na mente das pessoas. E aí começam a vir uma série de especulações, né? E aí começa a dizer que vão construir um terceiro templo. E aí vai surgir o anticristo, uma figura aí no cenário político mundial que vai estabelecer a paz. Mas se formos ler conforme está aqui nas escrituras, nada disso se confirma. O que diz aqui era que essa abominação iria cercar a cidade de Jerusalém. Jerusalém cairia nas mãos dos gentios e seria totalmente destruída, juntamente a cidade e o templo. Aí, você já vê que no momento em que começa o cerco a Jerusalém, você já vê que juntamente com isso, já vem a grande tribulação. Então a grande tribulação, ela já é algo que já vem praticamente ali encadeado. Você vê que tudo isso é algo que está concatenado. Eu não posso desvincular. A grande tribulação, ela foi o período em que esse cerco durou. Porque quando o exército romano cercou Jerusalém, aqueles que estavam dentro da cidade não puderam sair. Nada entrava na cidade e nada saía. Começou-se a haver um período de escassez, fome, caos social. Entende? Bom, gente, eu acho que era isso que eu queria deixar explanado aqui, né? Eu não vou me estender muito, até porque eu acho que isso aqui já é o suficiente, né? Para que possamos ter uma clara compreensão acerca do que foi exposto aqui, né? Só que antes de encerrar o vídeo, eu tenho mais uma observação a fazer. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Quando Jesus fala... Eu vou encontrar aqui, peraí. Quando ele... Um minuto só. Quando Jesus fala acerca do moinho, né? Ele diz que estando duas no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Não é isso que diz? É que eu não vou achar esse versículo aqui agora. É que eu vou tentar achar, mas deixa eu ver. Bom, então, é o que diz isso, né? Estando duas no moinho, uma será tomada
e a outra deixada, né? Aqui, ó. Ó, versículo 40. Ó, Mateus 24, versículo 40. Olha o que diz. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Aqui também é outra situação em que o sistema religioso costuma fazer uma confusão, né? Eles começam a misturar um monte de coisa, falam que isso aqui é arrebatamento, vai estar 2 aqui, de repente um some, acontece um passe de máscara, puf, todo mundo desaparece. Tanto é que quem é dos anos 80, eu cansei de ver em adesivos de carro, né, dizendo: em caso de arrebatamento, este veículo ficará desgovernado. Essas pataquadas aí. Então agora eu vou compartilhar uma imagem com os senhores, né? Então vamos ver que tipo de instrumento era esse que Jesus estava falando. Eu vou compartilhar a imagem com os senhores. Olha aí. Quando Jesus falava que 2 mulheres estariam moendo, olha lá, é disso aqui que Jesus está falando. Era esse tipo de moinho rudimentar que era usado naqueles dias. É composto de 2 mó, uma sobreposta à outra, né? Olha aí, aqui tem uma gravura. Olha aí, 2 mulheres. Estão vendo? 2 mulheres, ó. Estando 2 mulheres no moinho, olha aí. Uma seria tomada e a outra deixada. Ou seja, claro, uma escaparia do cerco e a outra morreria. Morreria ou seria levada a cativo. É disso que ele está falando. Era um engenho simples, ó. Aí aqui está a descrição. Olha lá. Usualmente, eram 2 as mulheres que operavam essa espécie de moinho manual. Sentavam-se de frente uma para a outra, as duas com a mão na manivela para fazer girar a mó superior. Uma das mulheres com a mão livre colocava o cereal para moer em pequenas quantidades, na abertura da mó superior, ao passo que a outra recolhia a farinha à medida que saía da borda do moinho e caía na bandeja ou no pano estendido por baixo do moinho. Então era desse moinho que Jesus falava, gente. Ora, então ao nos depararmos com isso, a pergunta é: como que eu vou futurizar o texto de Mateus, em que Jesus fala, estando 2 no moinho? Isso aqui já me reforça a ideia, né, de que Jesus ele estava usando elementos da época dele. Então isso aqui é o quê? Me remete a um passado. A um passado, não um passado próximo, mas a um passado longínquo. Porque esse tipo de artefato era comum naqueles dias. Era comum. Então Jesus ele aborda, ele faz uso de algo usado na época dele. Você está vendo como todo o discurso de Mateus é algo passado? Será que hoje em dia eu posso pegar uma constituição da época de Getúlio Vargas e trazer para os nossos dias? Não posso. E olha que não é um passado nem tão longínquo. Agora você imagina se tratando de algo dessa natureza. Olha aí, um artefato rudimentar que era comumente usado naqueles dias. Entende? Então era isso que eu queria deixar exposto, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Já está dando 34 minutos. Eu não gosto de gravar vídeo muito longo, né? Até porque vídeo muito longo você não consegue atrair a atenção das pessoas para que elas possam assistir, né? Ficar algo maçante, enfadonho e cansativo. Então eu penso que isso aqui já é o suficiente, né? Então eu vou ficando por aqui. Se você achou coerente o que foi exposto, deixa aí o like, compartilha.
Se você não concorda, não compactua com nada que foi exposto aqui, deixa aí o seu dislike. Porque moramos numa democracia, né? Então, na democracia, a crítica ela é bem-vinda. Certo? Eu desejo a você uma excelente semana. Fique na paz do Senhor e lembre-se, você já é abençoado. Graça e paz e até o próximo vídeo. Tchau.